5 vezes campeão da NBA, 3 vezes melhor técnico do ano e uma carreira com mais de 50 anos, quase 40 deles só na NBA, que faz mais do que merecido ele estar na lista dos 15 maiores treinadores da história da NBA. Greg Coach Pop Popovich deixa o cargo de técnico do Spurs depois de 29 anos sendo o cérebro do elenco, responsável por amadurecer lendas como Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker e até mesmo Kawhi Leonard, encerrando um legado que serve de exemplo para todos os amantes do basquete. Porém, algo que sempre vai ser infinito enquanto durar é ser membro do canal, que você me ajuda não só a trazer mais vídeos trabalhados como esse, como também a manter os custos aqui e não mandar ninguém embora passando fome nem a chorelli. Antes de ser treinador, basquete não era o foco principal do Pop. Ele entrou para a Academia Militar das Forças Aéreas, onde lá sim jogou por 4 anos pelo time de basquete, sendo inclusive o líder de pontos da equipe, e depois de se formar, ele se alistou e ficou 5 anos no exército. Só depois dos seus 5 anos de serviço que ele entrou no mundo do basquete, começando como assistente técnico da equipe da academia que ele jogou lá em 1973. Ele é nascido em 1949, então você vai ver que ele é bem velho, a trajetória dele é bem grande mesmo. Depois de 6 anos na academia, ele finalmente iria começar sua carreira profissional dentro da bolha do basquete pelo Pomona Pitzer, que disputava a divisão 3 da NCAA e era um time que juntava duas faculdades, o Pomona College e o Pitzer College. E essa fase foi muito importante pro início de carreira dele, porque foi nesse momento que ele ficou amigo do Larry Brown, o técnico do time de Kansas City, mas também um Hall da Fama. Ele jogou na ABA, a falecida concorrente da NBA, que revelou jogadores como o Dr. J, chegou a ser campeão, foi 3 vezes líder de assistências e 3 vezes All-Star. Ele tinha muito conhecimento sobre basquete, tanto que futuramente ele também seria campeão da NBA como técnico do time do Pistons em 2004. Em uma das temporadas, o Pop inclusive saiu do Pomona Pitzer só para voluntariamente ser o assistente do Larry Brown para aprender melhor como ser um técnico de um time. Essa conexão não só deu a base da técnica do Popovich, como também foi o que deu a oportunidade dele entrar na NBA, já que depois do título do Kansas em 1988, o Spurs convidou o Larry Brown para ser o técnico do time e, consequentemente, o Greg Popovich acabou se tornando o assistente técnico dele. Um ano depois do Spurs ter draftado o David Robinson. Façam network, crianças, isso é tão importante quanto tirar um 10 numa prova, pode mudar seu futuro. Porém, foi um longo caminho até ele se tornar o treinador mais longevo em um único time, já que ele só seria o técnico do Spurs 8 anos depois. De 1988 a 1992, o Spurs deu uma flutuada. Na primeira temporada ganharam só 21 jogos, foram para os playoffs como um dos melhores times da liga nas 2 temporadas seguintes e foram varridos nos playoffs no primeiro round e na última temporada. Para a temporada 92-93, o Larry Brown saiu do cargo de treinador e de todo o corte no elenco técnico que o Spurs estava fazendo na equipe, o Pop foi o único que foi convidado a renovar. Mas ao invés de continuar no time, ele preferiu aceitar o convite do Don Nelson, o treinador da equipe do Warriors na época, que também é o Hall da Fama, com 3 títulos de campeão da NBA como jogador e 3 títulos de melhor técnico do ano, sendo o último desses, inclusive, no ano antes que ele faria o convite para o Pop. Pop, se não era um cara de confiança, com certeza era alguém que valia muito bem ter por perto. Porque além de ser o braço direito de 2 lendas da NBA, o Spurs chamou ele de novo para voltar pro time, mas dessa vez em um cargo muito acima do que o Don convidou ele, convidando a ser o general manager da equipe, o cara que toma as decisões importantes, que move no elenco. Uma proposta gigantesca dessa ele não recusou, voltando para o Spurs em 1994. O treinador da primeira temporada do Pop como GM foi o Bob Hill, que não tem a mesma carreira gigantesca igual os outros mentores do Pop, mas que começou muito bem na sua estreia como treinador do time. 62 vitórias logo na sua primeira temporada, 7 a mais da temporada anterior, e 59 na sua segunda temporada, ainda assim sendo um dos melhores times da NBA. Mas na temporada antes dele entrar na equipe, o time já estava bom também, e talvez fosse isso que tenha ajudado tanto o caso do Pop, porque na sua terceira temporada com o David Robinson machucado, o Spurs abriu a temporada com 3 vitórias e 15 derrotas. Nada favorável para um dos supostos melhores times da liga. Essa foi a brecha que o Pop achou para demitir o Bob, e eu juro que esse trava-língua de apelido acaba aqui, e convocar o novo técnico da equipe.
Ele mesmo. Foi em 1996 que o Coach Pop iniciaria sua jornada, e por mais que esse contexto pareça que o Pop deu um golpe para realmente assumir o cargo que ele queria, os jogadores já respeitavam muito ele no seu cargo de GM. Ele nunca passou pano para ninguém e sempre fez os jogadores tomarem a responsabilidade dos seus atos, indo atrás de corrigir os erros da equipe. Uma qualidade que fundaria o principal motivo pelo seu sucesso nos seus 29 anos de carreira como técnico. A diferença agora é que essa qualidade ele faria na cara dos jogadores. O problema é que o time realmente contava muito com o Robson, fechando a primeira temporada dele, infelizmente, com 20 vitórias e 62 derrotas. Ironicamente, o oposto da primeira temporada do Bob Hill. Porém, Pop era diferente, ele era mais um professor do que um técnico que ditava as regras. Ele mostrava qual era o erro dos jogadores e ensinava o que fazer para eles melhorarem. Ele passava infinitamente a mesma jogada até todos os jogadores compreenderem ela perfeitamente para só depois seguir com a próxima. Ele fazia com que cada peça do time estivesse alinhada com o jogo coletivo, para que quando contasse com o papel individual de alguém, esse alguém saber exatamente o que fazer. Justamente assim que depois dessas 62 derrotas, ele ganharia pelo menos 60% das partidas, o que dá ali acima de 50 vitórias, nas próximas temporadas durante 20 anos. Principalmente com a chegada de um jovem pupilo para moldar o jogo dele bem novinho, chamado Tim Duncan. Com 2 futuros Hall da Fama, Pop trabalhou para que os dois se completassem em quadra. As Torres Gêmeas, como foi apelidado essa dupla, lembrando que esse apelido veio antes de 2001, foi um sistema perfeito para unir tanto o Duncan e o Robson no comando do Pop, que somente em 2 anos essa dupla já foi campeã da NBA. Sendo que no seu primeiro ano elas chegaram nas finais de conferência, porém eles deram de cara com o Utah Jazz, do John Stockton, Karl Malone, que depois iria pra final de cara com o Chicago Bulls, de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rodman. Então eles não iam ser campeão de qualquer jeito no primeiro ano. Um resultado que chegou tão rápido por outra qualidade dos elencos comandado pelo Pop, a defesa. O Spurs foi instantaneamente a melhor defesa da liga, o que eles seriam ao longo de vários anos. Até mesmo os outros jogadores cumpriam seu papel da forma que deveriam. Mesmo sem serem os maiores pontuadores, às vezes até os piores da liga, a defesa de elite construída pelo Pop fez que esse elenco conseguisse varrer o Lakers do Shaq e Kobe, por exemplo. Eles seguraram o Trail Blazers para menos de 80 pontos em uma conferência de final. Ele tinha uma consistência que seria vista desde esse elenco campeão até próximos elencos futuros, que eu vou contar para você depois da minha consistência de falar sobre o mercado Bitcoin. O MB quer facilitar sua entrada no mundo digital com a credibilidade de ser a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com a segurança de uma empresa que está há mais de uma década no mercado. Depois de criar sua conta no MB, você deposita pelo menos R$50, não precisa investir um rim na sua conta, e esses R$50 você vai escolher um ativo do seu interesse. Além do Bitcoin, o MB tem vários tipos de cripto, Ethereum, SDT, Solana, entre outros. E depois de investir na sua moeda, em até 7 dias você recebe R$25 de crédito de volta na sua conta para usar do modo que você quiser. Essa promoção não vai durar para sempre, então escaneie o QR Code na tela ou clica no link que tá na descrição e entre agora no mundo das criptos. MB, o segundo passo só vem depois do primeiro. E falando em primeiro, bora voltar pro primeiro elenco campeão do Spurs. Todos os times do Pop têm um ponto em comum: jogo coletivo e fundamento bem estruturado. Qualquer elenco campeão do Spurs, cada um sabe o seu papel. E cada um sabe qual é o papel do seu companheiro de time, sem aquela disputa de ego. Tudo à risca de cada lance do jogo, sem ter aquela forçação de jogada. E todos são muito vibrantes de ver jogar. É uma aula pura de basquete, sem muito exibicionismo, todo mundo envolvendo a bola. No ano seguinte, uma lenda chamada Phil Jackson se juntaria ao Shaq e Kobe, superando a genialidade do Pop e do Spurs, vencendo o último tripit na história da NBA, que acabou em 2002, mas eles ainda eram consistentes, ainda venciam mais de 50 jogos em cada uma dessas temporadas, 60% de aproveitamento. E com a saída do David Robinson e a chegada de Manu Ginobili e Tony Parker, Popovich iniciou uma nova dinastia fazendo sempre o que ele fazia de melhor, reforçando os pontos fortes dos seus jogadores e atento de como fundi-los ele em quadra, sem só largar eles e faz cada um seu jogo. E para provar que o título do lockout não foi sorte, igual diria o treinador Phil Jackson, que disse em uma entrevista que o título do Popovich não era um título de verdade pela temporada ter sido menor, ele provou que aquela conquista foi sim competência, eliminando o Lakers do seu próximo e único 4-peat na história da NBA, com o senhor Fundamentos fazendo 28 pontos e 12 rebotes de média contra eles ainda na segunda rodada. E ainda por cima sendo campeões da NBA naquela edição, sendo o último título do David Robinson, o primeiro título do trio Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili e mais um título
título para a história do Steve Kerr. Lembra desse garoto? E a maior diferença do Pop é que o Spurs não ganhou um tripit, não ficou quase uma década indo para as finais, mas uma coisa era certa, o Pop em algum momento ia ser campeão. Ninguém sabia nem quem era o Warriors antes do Steph mudar a NBA. O Bulls praticamente virou marca de roupa depois da saída do Michael Jordan. Depois que o LeBron saiu do Heat, eles só foram bater na trave de novo com o Butler, que também saiu. Mas com o Pop, todo mundo sabia que era só esperar que o Spurs ia ser campeão. A era do Big Three não foi campeão novamente em 2004, mas foram campeões de novo em 2005, justamente contra o campeão de 2004, que foi o Pistons, justamente comandado pelo Larry Brown. 2007 contra o Cavaliers, comandado pelo LeBron James, que estava só no seu 4º ano de NBA, o que é absurdamente impressionante, principalmente com o elenco que ele tinha. Mas seria só a primeira vez que o Spurs seria uma dor de cabeça para ele, já que a segunda vez foi em 2014, quando o Tim Duncan impediu que o LeBron conquistasse seu tripit pelo Heat. A época do Big Three do Spurs conseguiu ser campeã em 3 épocas diferentes, justamente pelos 3 pilares da filosofia do Pop. Os fundamentos deveriam beirar a perfeição, todos deveriam dominar o básico, ao invés da cultura do highlight que a gente vê pocando nos jogadores do ensino médio, que quando vão para a Europa, por exemplo, levam um pau. O apelido do Tim Duncan é Big Fundamentals justamente por causa da influência do Pop. Ele insistia na evolução dos seus jogadores, que mesmo que tivesse uma fraqueza em algo, ele priorizava a evolução devagar ao longo de cada temporada, do que farmar super estrelas para montar o elenco. Ele construía seu time como se fosse uma família. E puxando esse ponto, não importa quem o jogador fosse, ele respeitava todos igualmente. E cobrava a postura de todos dentro e fora de quadra igualmente também. Desde a estrela do time até o cara que jogava 2 minutos na temporada. Popovich construía o time campeão. Todos respeitavam o Pop. Porque ninguém, independente de quem fosse, estava acima de outro jogador. Cada um tinha suas responsabilidades e alguns jogadores tinham uma carga maior do que outros, mas ninguém era deixado de lado. E era assim que as estrelas do time não mandavam quem ia ser demitido e quem ia ser contratado. Ele priorizava jogadores que priorizavam o coletivo, ao invés de grandes talentos que poderiam acabar destruindo a equipe. Isso com certeza deve ter feito ele perder algum título em algum momento da carreira. E mesmo assim, é o 3º treinador com mais títulos na história da NBA, vencendo o critério de desempate por ser o treinador com mais vitórias na história da liga. Óbvio que nem tudo vai ser flores e sempre vai ter alguém que vai ver ele como vilão, principalmente a mídia, já que ele não é o cara tão formalzinho assim para responder os jornalistas, mas muito raro algum jogador falar mal do Popovich. Até mesmo algumas figuras da mídia gostam dele. A situação atual do Spurs não é a mesma igual das outras eras que o Pop comandava, até porque eles entraram em rebuild. E com a chegada do Wembanyama, com certeza era só questão de tempo do Pop formar ele, não só em um Hall da Fama, como um grande campeão em alguns anos. Porém, agora esse processo não é tão claro mais assim, já que agora ele não é mais o técnico do Spurs, se mantendo no time ainda como presidente de operações, mas do mesmo modo que ele saiu de GM para virar o técnico, ele não vai mais comandar o time do mesmo modo que ele era técnico agora que ele é presidente. Mas esse é o melhor até para ele mesmo, porque por mais que ele prefira ser o técnico, ele passou por 2 problemas de saúde nesse último tempo. Ele teve um derrame em 2024, no fim de 2024, e em 2025 ele teve um desmaio em um restaurante. Muita gente pensou que era algo grave, mas ele só repousou, ficou um tempo afastado e conseguiu voltar a trabalhar no time. Ele, nessas condições, não poderia passar mais raiva igual ele passava com o Spurs. Mas sua história não só mudou um time, como criou uma geração de treinadores. Todo mundo que tem alguma experiência com ele sempre evolui e vira um treinador respeitado na liga. 2 dos pupilos dele, inclusive, estão no top 15 junto com ele, e muitos podem chegar nesse nível que ele chegou virando membro do canal. Você pode não virar treinador da NBA, mas a sua hora farmada vai estar aqui comigo. Muito mais barato que um curso, muito mais barato que treino, muito mais barato que uma pô, mais barato que o dólar. Então aproveita que você ficou até aqui, não seja ruim e apoie esse canal. Mas se você pretende ser péssimo nesse vídeo, a sua obrigação é se inscrever, porque isso foi de graça, você ficou mais de 10 minutos aqui me vendo e chegou até aqui, vê se faz questão de ativar o sininho, porque vocês não ativam essa merda do sininho. Aí eu posto vídeo de tela verde, vem um José Underline 35, um mês depois falando, pô, gostava quando o Pisco postava em vídeo de tela verde, sendo que toda semana tem vídeo de tela verde. Gregório Lollipop, comenta Gregório Lollipop se você ficou até aqui, e para continuar seu dia, sua alimentação, pra, enfim, poder me dar mais monetização pra ração da Chorelli. Esse é o último vídeo que o YouTube acha que você vai gostar. Comente se for um shorts, porque eu achava que ele só mostrava horizontal, mas acho que ele tá mostrando shorts, o que me atrapalha. Mas não foi com a cara dele, não se preocupa, esse é o último vídeo do canal, que é em tela verde, tá bom? Muito obrigado por você ficou até aqui, eu sou o Pisco ABC, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Errei.